Cliente Cresce Vendas, estou aqui com o Felipe, da Superjur. Nós vamos bater um papo super legal agora sobre reforma tributária e o que isso impacta no seu caixa, na sua margem e principalmente na sua operação de forma geral, porque muda bastante coisa, né, Felipe? É Então, isso aí, é uma reforma estruturante, né, que vai impactar muito o mercado de consumo aí dos supermercados. tá, então vou para a minha primeira pergunta. Filipão, eu estou vendo também uma movimentação muito grande dos RPs em relação a isso, né? Como é que vocês estão com os RPs? Tem alguma conexão? Vocês estão ajudando eles também nesse sentido? Total conexão, né? Nós, inclusive, a convite de um RP de Belo Horizonte, estivemos lá semana passada para ajudá-los a compor, né? Nós estamos acabando de fazer um e-book aqui também, de forma prática, com tudo aquilo que precisa estar parametrizado, pelo menos no estado da arte que nós temos hoje em dia da reforma tributária, para ajudar, porque sem sistema, com a quantidade de produto que envolve o supermercado, a gente não vai conseguir. Né? Agora, um sistema mal alimentado, mal gerido, também não funciona. Por isso que esse tripé é extremamente importante: jurídico, contábil e sistema. Eu achei interessante esse negócio do cashback, mas vai funcionar mesmo? Você está botando fé nisso? Cara, nós estamos esperançosos, né? Agora, a operacionalização disso, eu tenho medo, como eu disse, que isso se revele bastante fraude. Né? Temos que entender como isso vai acontecer. Agora, se funcionar no plano ideal, da forma como está na lei, eu acho que vai ser um instrumento de justiça interessante, de justiça social interessante, porque famílias de baixa renda terão um retorno da carga tributária, né? E os produtos ficarão mais baratos para essas pessoas. É uma forma aí do Estado garantir o princípio da igualdade na sua, né, de forma substancial. Acho que pode ser interessante, sim. E aquele varejista que vacilar, não está dando muita bola para isso e ficar parado. Quais são os riscos? Cara, nós temos riscos financeiros absurdos, porque hoje, dentro daquela não cumulatividade que eu informei para vocês, nós temos o conceito de insumos. Tudo vai gerar crédito. Na sistemática atual, por exemplo, do PIS e COFINS, a gente estuda hoje o conceito de insumo relevante. Aquilo que é essencial ou não para a atividade econômica. Isso gera muito risco, é muito subjetivo. O que é essencial, o que não é? Sacola plástica é essencial? Uns entendem que sim, outros entendem que não. Com a reforma tributária, tudo que for utilizado para o exercício da atividade econômica vai gerar crédito. E a gente está falando de um crédito aí de 28%. Então, o supermercado, principalmente o supermercado que está no lucro real, ele vai precisar dissecar a atividade dele. Comprei uma farinha, estou destinando para minha produção, faça todo o ciclo de produção dessa farinha, do início ao fim, porque ela vai gerar insumo, ela vai gerar crédito, ela vai baratear para o supermercado o custo daquela produção, e isso vai se revelar como lucro líquido lá na ponta. O supermercado, que está acostumado a sonegar e achar que está com uma margem razoável, ele vai quebrar, porque com o split, o governo já vai reter isso na fonte. Esse dinheiro não vai circular no caixa do supermercado. Então, assim, apesar da gente deixar no Brasil tudo para a última hora, eu acho que vale a pena debruçar sobre esse assunto da reforma, porque vai mudar muito a forma como o varejo alimentar se relaciona com o consumidor, se relaciona com o governo e até mesmo se relaciona com os trabalhadores. Entendi. O grande está mais tranquilo, porque já está mais ou menos organizado nesse sentido, né, Felipe? Sim, eu acho que o grande, o que está no lucro real, que opera o lucro real de fato, ele vai ver uma vantagem muito grande, porque hoje ele acaba tendo uma desvantagem competitiva com os segmentos menores desorganizados que acabam sonegando com uma complacência, digamos assim, do governo. O grande organizado, ele se adaptar melhor a essa reforma, acredito eu. Uhum, entendi. Então não vai ter mais espaço para aquele pequeno que quiser usar um sisteminha ali paralelo. Então eu vendo por um e um por outro, não vai ter Não como. vai, não vai ter como. Então o Vai ficar governo vai muito virar difícil. sócio 100%. Isso. Agora é aquele sócio que não era tão sócio, virou sócio mesmo.
Virou sócio pesado. A vantagem, como eu disse, da gente, uma forma da gente reduzir esse peso de 28%, é entender e tomar consciência e internalizar isso em boas práticas empresariais com relação aos insumos, crédito e débito. Isso vai reduzir o custo, vai aumentar a margem do supermercado organizado. Eu acho que essa é a tônica da reforma tributária aí, para reduzir esse peso da carga tributária que vem pela frente. E a gente pode esperar inflação por conta disso? Ô Lucas, os estudos que a gente tem visto e conversado, nós acreditamos que vai aumentar a inflação. Por quê? Principalmente por conta dessa situação do princípio do destino. Imagina o mercado imobiliário de São Paulo, por exemplo, que a maioria dos consumidores estão lá. Várias empresas que antes faziam toda essa logística de um estado para o outro, porque tem benefício fiscal, vão concentrar tudo em São Paulo, por exemplo. Para que ela vai estar em outro estado? Se não tem benefício fiscal, ela vai estar mais próximo do consumidor. Então, nós já temos feito, inclusive, reuniões com fundos de investimentos que estão criando linhas de financiamento para esse tipo de situação. Porque nós acreditamos que, por conta desse princípio do destino, vai haver uma migração populacional, migração empresarial para grandes centros consumeristas. Então, isso é um motivo de preocupação, sim, e pode acontecer. Apesar de nós não sermos economistas, estamos vendo esse movimento começar. Entendi. Para o cliente Cresce Vendas, você conseguiria fazer alguma condição especial de analisar o negócio dele de forma preliminar ali, sem custo, para ele poder entender um pouco mais como funciona a Superjur? O que você tem a oferecer? Cara, com toda certeza, né? Nós temos interesse, sim, de estar com esses clientes, trazê-los para a realidade, ajudá-los de forma bem educativa, né? Orientativa desse novo panorama. Cliente Cresce Vendas com a Superjur tem 30 dias gratuito para entender essa rotina do jurídico integrado. O que é o jurídico integrado? É a gente entrar para dentro da empresa desse cliente, entender a empresa dele, fazer um raio-x 360, não só na parte tributária, mas também na parte trabalhista, na parte civil de consumidores, na parte contratual. Para quê? Para despertar a consciência dele que a decisão dele pode custar caro. Então, esses 30 dias vai ser fundamental. Assim, meu Deus, passei tanto tempo sem isso, como que eu pude? Né? Então, ele vai entender isso de forma pormenorizada. E mais, cliente Cresce Vendas vai ter com a Superjur um diagnóstico tributário gratuito. Nós vamos levantar, nos últimos 60 meses, um acervo de crédito esquecido para já ajudar a botar um fluxo de caixa aí dentro dessa empresa e ajudá-lo aí com investimentos aí para ele se preparar para essa reforma tributária. Acho que o momento é esse, acho que a gente pode ajudar muito o supermercadista nesse aspecto. E para finalizar, explica um pouquinho daquele trabalho de vocês, que tem muito mercado que paga o tributo a mais ao longo dos anos aí, tem como a gente pedir um reembolso disso, né, um estorno. Como é que funciona isso, Felipe? É exatamente isso, Lucas. A gente precisa, primeira coisa, habilitar uma procuração no nosso CNPJ. Essa procuração vai nos dar poderes para entrar nas informações que o supermercado declara junto à Receita Federal. Nós vamos analisar, fazer um diagnóstico tributário, ver o que ele pagou de PIS, COFINS, RPJ, CSLL e INSS nos últimos 5 anos. Se pagou a mais, se utilizou uma base equivocada, se pagou uma alíquota errada, se deixou de aproveitar um crédito para fins de RPJ e CSLL, enfim, a gente vai vasculhar. Encontramos uma estimativa de crédito, já é um ponto positivo, a gente avança para uma análise mais detalhada e extremamente segura para gerar lastro nesse trabalho, que é a análise das notas fiscais. Aí sim, nós vamos pegar nota a nota, produto a produto, nota de entrada e saída, inclusive as NFCS, e vamos compor um relatório definitivo. Esse relatório definitivo ele vai mostrar de forma analítica a origem do crédito,
o valor do crédito que o supermercadista tem, inclusive atualizado monetariamente. Feito isso, a gente apresenta para a contabilidade, tudo alinhado, a gente faz ou o pedido de restituição ou a compensação de tributos vincendos. Então, o cliente só vai pagar quando ele, de fato, tiver o benefício no bolso. Fora isso, risco todo nosso, análise toda nossa, estudo todo nosso. Então, é algo aí, é uma relação mesmo de ganha-ganha, do jeito que o supermercadista gosta. Que bacana. Felipe, então agora eu vou deixar você explicar todo o conteúdo e você, cliente de Cresce Vendas, depois dessas perguntinhas, confira então toda a parte teórica desse bate-papo inicial que nós tivemos. Pessoal, primeira coisa, eu acho que antes da gente passar de fato para esse tema, a gente tem que entender o setor supermercadista em 2026. E sempre foi uma cultura do nosso segmento a questão do faturamento. E será que vender mais é o único objetivo? Será que entre o início e fim da DRE, o que mais importa de fato seria o faturamento do supermercado? Hoje, mais do que nunca, estamos passando por várias crises de decisões. Temos crises diárias com empregados, consumidores, fornecedores, sócios e agora, mais do que nunca, o governo. Estamos vivenciando aí um cenário cada vez mais competitivo, com uma concorrência galopante, grandes redes de supermercado entrando forte no mercado, com custos fixos baixos e os custos dos pequenos e médios cada vez mais elevados, e uma burocracia estatal galopante em todas as áreas. São inúmeras as obrigações trabalhistas, inúmeras obrigações consumeristas e agora inúmeras obrigações tributárias. Então, em nossa análise, apesar de ser uma análise preliminar, vender mais não seria um único objetivo. Supermercadista hoje precisa estar muito atento à gestão de ponta a ponta. E a reforma tributária vai trazer isso de forma muito evidente. O que seria essa reforma tributária? É uma reforma tributária de todos os tributos? Não. É uma reforma tributária sobre o consumo. Logo, na esfera federal, o que se chama de PIS e COFINS será substituído pela CBS e o imposto seletivo. O supermercado continuará pagando imposto de renda, contribuição social, contribuições, entenda INSS patronal e os demais tributos que compõem aí esse acervo tributário federal. Na esfera estadual, os supermercadistas terão o ICMS sendo substituído para o IBS, e na esfera municipal, o supermercado não tem muito isso, mas o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, será substituído também pelo IBS. Quando a gente escuta aí, IVA dual, Imposto sobre Valor Agregado dual, é exatamente isso. A dualidade do CBS, Contribuições sobre Bens e Serviços a nível federal, e IBS, Imposto sobre Bens e Serviços em nível estadual e municipal. Reforma tributária é uma reforma estrutural e, por conta disso, é uma reforma que vai durar aí 10 anos. Nós começamos essa reforma em 2023, com a emenda constitucional número 132, passamos 2024 e 2025 publicando a lei complementar, 214, que trouxe aí a regulamentação da CBS e do IBS. Em 2026, nós estamos vivendo um ano teste. Um ano em que os sistemas da Receita Federal serão testados, tanto que nós temos aí já destacado nas notas fiscais alíquotas testes de CBS de 0,9% e IBS de 0,1%. Claro que sem aumento da carga tributária, porque esses tributos serão compensados com o PIS e COFINS, mas é um ano em que o supermercado precisa se adaptar. Precisa se adaptar enquanto sistema, precisa tomar consciência das novas realidades tributárias, que nós vamos passar as principais daqui a pouco, precisa se assessorar juridicamente, principalmente, e contabilmente, com pessoas especializadas no varejo alimentar. A reforma é muito extensa. Só a lei complementar tem mais de 500 artigos e inúmeros anexos.
Tomada de decisão na reforma tributária vai custar caro. E supermercado, num segmento que vende commodity, com uma margem líquida de 3%, a sua decisão vai fazer diferença nesse mercado. Em 2027, teremos, de fato, o início da reforma tributária com a substituição do PIS e a COFINS pela CBS e a instituição do imposto seletivo. Teremos 2 anos aí de um hiato, com certamente inúmeros atos normativos a serem editados pela Receita Federal, até que em 2029 passaremos a transição do ICMS. Ano a ano, uma redução de alíquota de 10% e o incremento da alíquota do IBS aí nessa correspondente alíquota, até que em 2033 o ICMS é extinto e teremos, de fato, o CBS na íntegra e o IBS na íntegra também. Bom, com relação ao peso da carga tributária, a alíquota, nesse ano de 2026, o Senado vai publicar uma alíquota de referência. Nas lives e informativos da Receita Federal, nós temos estimativas. E as estimativas que nós temos é uma CBS de 9,3% e uma IBS de 18,7%, totalizando uma alíquota estimada de 28%. Talvez uma das maiores alíquotas tributárias do planeta, o que reforça ainda mais a necessidade de vocês se assessorarem para tomar as melhores decisões nessa pasta. E teremos mais, teremos um imposto seletivo de 24,5% a 25%. O que é esse imposto seletivo? O governo federal gasta muito no Sistema Único de Saúde com o tratamento de doenças, né, que são extremamente prejudiciais aí ao ser humano. E uma das causas disso é a situação alimentar. O que o governo quer fazer é desestimular o consumo de bens e serviços que sejam prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então, de fato, o governo vai fazer um aumento da carga tributária sobre bebidas alcoólicas, produtos com açúcar adicionado, produtos de tabaco, que são comumente comercializados aí dentro dos supermercados. De cara, nós temos que ter uma classificação tributária eficiente, porque não serão todas as bebidas alcoólicas que serão tributadas pelo imposto seletivo, mas apenas aquelas que estão expressamente previstas nos anexos lá da Lei Complementar 214, que estão nesses códigos de NCM. Então, a primeira coisa que vocês têm que tomar consciência é, de fato, classificar, catalogar quais bebidas serão impactadas com esse aumento tributário. Feito isso, certamente teremos um reposicionamento de produtos. Há uma tendência, isso a gente acompanha várias palestras, inclusive da própria Ambev, com investimentos massivos em produtos fitness. Redução de calorias, redução do teor alcoólico, justamente porque está tendo um movimento global relacionado à saúde. Né? Eu acho que pela primeira vez na história tivemos uma redução drástica aí de bebidas alcoólicas, e isso certamente vai impactar o reposicionamento de produtos. Tanto que nós estamos vendo nos supermercados uma comercialização cada vez mais evidente de whey protein, por exemplo. Né? Então, esse reposicionamento a gente precisa ficar muito antenado. A gente costuma falar que a reforma tributária não vai trabalhar apenas com tributo, mas sim todo o mercado publicitário, todo o mercado de marketing, toda a gestão, né, de produtos vai ser impactado com essa reforma. Certamente, a precificação e a margem de lucro vão alterar, porque o supermercadista não vai conseguir mandar essa carga, esse aumento da carga tributária na íntegra para o consumidor. Então, ele tem que tomar muito cuidado aí com essa margem, com essa precificação e, sobretudo, com a gestão de estoque. Aumento de preço, diminui a venda, estoque inflado, prejuízo na certa. Então, nesse momento de 2026, volto a dizer, é um momento de muita aprendizagem. É um momento de tomar consciência dessa nova realidade, estudar a tendência de mercado para que você não tome um prejuízo com produtos que, até o regime atual, eram produtos ponte, né?
bebida alcoólica, açougue, gerava combos importantes de produtos, e isso pode mudar drasticamente aí com a reforma tributária. Objetivos da reforma tributária, pessoal: simplificação. Antigamente, o sistema atual era uma infinidade de tributos e o objetivo do governo é reduzir isso em 2 tributos. Só que no Brasil nada é tão simples quanto parece, né? Para vocês terem uma ideia, o tributo federal, que é a CBS, vai ser gerida pela Receita Federal e o IBS vai ser gerido pelo Comitê Gestor. Então, vai ter um segundo órgão de controle com autonomia financeira para gerir um tributo e exigir inúmeras obrigações acessórias. De simples, acredito que a gente já esteja aí descortinando uma complexidade que não era prevista lá no momento da concepção da reforma tributária. A neutralidade talvez seja interessante, até mesmo pelo princípio do destino. Acho que vai fazer sentido. É uma reforma tributária do consumo, feita para a ótica do consumidor. Então, independente de onde esse consumidor vai adquirir essa mercadoria, a tendência é que a carga tributária seja a mesma. A transparência é uma tônica importante da reforma, porque a tributação, como nós iremos ver, vai ser por fora e o consumidor vai ter a exata noção da carga tributária incidente sobre aquele produto, o que, para nós, do ponto de vista político, é extremamente interessante, porque vão sentir, de fato, o peso da carga tributária do Brasil. Segurança jurídica, acredita-se que sim, teremos uma redução imensa desse contencioso tributário, porque na sistemática atual, toda a responsabilidade de apurar, pagar e prestar contas recai sobre o contribuinte e sobre o contador. Com a reforma tributária e com o novo sistema de apuração de tributos, acredito que essa ordem vai ser invertida e a Receita vai enviar para o contribuinte, de fato, aquilo que ele deve pagar. Logo, em tese, teremos uma segurança jurídica interessante. Por fim, a automação de processos. Teremos, de fato, todo um sistema da Receita Federal que está gastando bilhões de reais para que tudo fique de forma mais automatizada possível, para que o contribuinte tenha, de fato, a noção, né, do que fazer, como fazer e quanto pagar. Isso tudo, na teoria, é brilhante. Vamos ver como isso vai se dar na prática e, sobretudo, a partir de 2027. Características dos novos tributos, CBS e IBS. A primeira característica que a gente aponta é a incidência ampla. Via de regra, o ICMS, por exemplo, ele sempre incidiu sobre bens corpóreos, mercadorias em trânsito. A CBS e o IBS vão incidir também sobre produtos e serviços não tangíveis, como economia digital, contratos de locação, licenciamentos e permutas. Isso vai aumentar, de fato, as hipóteses de incidências tributárias, mas, por outro lado, pode ser que seja vantajoso diante da nova sistemática de crédito e débito aí da reforma tributária. Falando nisso, nós vamos tratar agora de um tema extremamente relevante na reforma, que é a não cumulatividade plena. Para quem não sabe o que é a não cumulatividade é uma técnica de tributação que evita a bitributação. Vamos no exemplo fictício aí, nós temos a indústria, o distribuidor e o supermercado com uma alíquota fictícia de 10% de ICMS. Quando a indústria faz a venda, ela tem um débito de ICMS de R$100. Por outro lado, quando o distribuidor recebe esse produto, esses R$100 entra como um crédito para ele, e quando ele vende esse produto a R$1.300, o débito de 130 abate, consequentemente, deduz esse crédito de R$100 e o ICMS a recolher pelo distribuidor é de apenas R$30 e não R$130. Percebe, portanto, que o tributo é não cumulativo. Eu deduzo aquilo que foi recolhido na cadeia anterior e pago o valor líquido. A mesma lógica acontece na cadeia subsequente no supermercado. Hoje, a sistemática da não cumulatividade acontece pela entrada da nota. Basta que a nota entre no seu estabelecimento para você ter o crédito
do valor destacado ali. Com a reforma isso muda, mas muda de uma forma muito intensa. Por quê? Você somente vai gerar créditos na entrada se o fornecedor tiver recolhido a sua carga tributária. E isso cria uma nova obrigação nessa cadeia de fornecimento. Primeiro, que o governo faz com que o supermercado fiscalize o distribuidor e o distribuidor fiscalize a indústria. Por quê? Se o supermercado não tem o crédito na entrada, como é que ele vai fazer o custo de aquisição? Como é que ele vai fazer o preço de venda desse produto? O supermercado que vende o produto a R$ 1.700, ele não tem condição de pagar um ICMS de R$ 170. Tanto que ele pagaria no sistema da não cumulatividade clássica tão somente 40. Mas se o distribuidor não pagou a parte dele, ele vai ter que pagar 170. E ele não consegue repassar isso para o consumidor e esse produto fica parado no estoque. Portanto, pessoal, a não cumulatividade plena vem com essa nova roupagem, né, justamente para que haja um aumento da fiscalização e da arrecadação tributária. O que o supermercadista tem que fazer diante dessa situação? Primeiro, um rate de fornecedores. Pesquisar. Você precisa saber de quem que você está adquirindo o produto. Porque a saída jurídica que a reforma aponta é: supermercado, se você não tem esse crédito na entrada, pague a parte do seu distribuidor e depois você cobre dele. Olha, o supermercado não tem fluxo de caixa para isso. Você vai pagar a parte do distribuidor, depois você vai cobrar dele? Complexo isso. Então, de forma preventiva, a gente sugere que vocês façam um estudo, um rating de fornecedores, com certidões negativas de débito tributário, consultas processuais, ou seja, o jurídico precisa estar envolvido diretamente nessa operação para que vocês não sejam surpreendidos aqui com a falta de crédito e com a interrupção dessa cadeia de fornecimento. Esse tema da não cumulatividade plena é extremamente importante para o setor supermercadista. Outra característica importante na reforma tributária é o princípio do destino. O princípio do destino vem dizer que a tributação será devida no local do consumo. Via de regra, isso era realizado no local da origem, agora vai ser realizado no local do consumo. E isso tem importantes repercussões para os supermercadistas. Primeira coisa, sendo devido no local do consumo, acaba a lógica do ICMS de FAO, acaba a lógica do ICMS-ST. A tendência da reforma tributária acabar com ICMS-ST e ICMS de FAO até 2033. Isso daqui, considerando o princípio do destino, vai mudar uma lógica na matriz de decisão. Antigamente, os empresários tomavam suas decisões com base na tributação. Vou dar um exemplo aqui da BID, por exemplo, lá em Camaçari. A BID descarregava os carros no Porto de Santos, tinha uma logística enorme para ir até Camaçari e acabar de produzir o carro. Por que valia a pena ela fazer toda essa logística? Porque lá em Camaçari tinha um benefício fiscal que valia a pena você fazer toda essa logística. Mas, do ponto de vista da eficiência pura e simples, não havia eficiência. Agora, considerando que a tributação será devida no destino, que os benefícios fiscais serão extintos, não vai fazer sentido que essa operação se aconteça dessa forma. Logo, teremos uma concentração de atividades econômicas no destino dos produtos. Ah, mas o que isso tem a ver com o supermercado? Tem tudo a ver. Supermercado geralmente faz contratos de locação de longa duração, demanda investimentos altos. Então, você não pensa em montar um supermercado para ter um payback de 2, 3 anos. Payback demora. E se você não souber montar o supermercado na localidade adequada, entenda-se, local onde haverá o consumo de produtos,
de toda a ordem, você vai montar um supermercado numa região que provavelmente terá um êxodo absurdo para grandes centros. Então, esse princípio do destino, apesar de aparentar ser inofensivo, gera uma repercussão enorme no planejamento estratégico desse supermercado, porque vai demandar um estudo, de fato, da região aonde o supermercado deva ser montado. Então, também chamo muito a atenção para esse ponto. Com relação à diferença de preços e alíquotas diferenciadas, também é interessante, porque o IBS, que é um tributo municipal, apesar da reforma tributária estipular que o Senado Federal deva estipular alíquotas de referência, conferiu aos entes públicos municipais a autonomia de cada um definir a sua alíquota. Então, apesar da reforma tributária trazer o sentido de neutralidade, pode ser que um determinado município limítrofe estipule uma alíquota diferente do outro. E essa alíquota diferente do outro pode gerar o quê? Ainda mais em municípios limítrofes. A família sai de casa, de carro, passeia até um município limítrofe para fazer compra do mês no supermercado, onde o IBS daquele município é menor, logo o produto que ele comercializa consegue um desconto razoável a ponto dele migrar de município. Acredito que isso talvez seja um risco remoto, mas possível, mas eu chamo atenção para que o empresário participe desses comitês intermunicipais que vão trabalhar essa temática da reforma tributária. Para quê? Para que haja uma uniformização desse IBS naquela localidade, para que a gente evite, de fato, essa guerra fiscal entre municípios. Então, é um tema relevante aí também para os supermercados. Outro ponto, dentro daquela situação de classificação tributária, são as diferenciações de alíquotas. A própria Lei Complementar 214 traz uma série de produtos que compõem a cesta básica. E são produtos do quê? Alíquota zero. Se o sistema do supermercado não tiver atualizado, e considerando uma alíquota estimada de 28%, pode ser que a manteiga, nesse código do EICM, esteja classificada como tributada a 28%, mas, na verdade, ela, pela lei, é alíquota zero. Então, vale a pena fazer todo um trabalho de classificação tributária, de atualização, para certificar se os produtos estão adequadamente catalogados com suas respectivas alíquotas. Então, a reforma traz alíquota zero, redução de 60% de alíquota, redução de 60% de alíquota, né? Redução de 60% de alíquota de produtos destinados à família de baixa renda. Então, isso tudo é motivo de atualização, sob pena de impactar diretamente a margem líquida aí dos supermercados. Outro tema interessante é a tributação por fora. No sistema atual, a tributação é por dentro, em si, de tributo sobre tributo. Né? Hoje nós temos uma venda de R$100, ela aparece lá na gôndola R$100, sendo que ali dentro já está embutido o ICMS ou a tributação. Né? Com a reforma tributária, isso muda. A tributação é por fora. Justamente para quê? Para que o consumidor tenha a exata noção do valor tributário, da carga tributária incidente sobre aquele produto. E aqui é um exemplo. Eu não posso simplesmente pegar R$100, jogar um IVA dual de 28% e o produto se transformar em R$128. Não funciona dessa forma. Não tem como um produto ter esse aumento absurdo só por conta da tributação por fora. O que vai demandar é o supermercado calcular novamente o custo de aquisição de todos os seus produtos para que na gôndola continue aparecendo R$100, mas de forma segregada. Né? Da mesma forma, não pode acontecer do produto aparecer R$72 e essa diferença. R$82 e essa diferença aqui de R$18
aparecer ali como tributação. Porque nesse formato de fazer essa diferença, o supermercado vai estar tomando prejuízo. Então, tem uma fórmula para refazer esse custo de aquisição e vocês têm que ver com o jurídico, com o contador e com o sistema para refazer isso da forma correta. Senão, mais uma vez, vocês terão prejuízo no custo de aquisição, logo a venda vai estar prejudicada. Eu vejo isso com muito bons olhos, a tributação por fora. Eu sei que vai mudar um pouco aí o panorama dos supermercados, mas a gente vai estar aí se assemelhando a países desenvolvidos e, talvez o mais importante, a transparência tributária para o consumidor. Cashback. Cashback é outro assunto extremamente interessante na reforma tributária, porque o cashback sempre foi uma estratégia de retenção e fidelização de clientes, só que o empresário utilizava margem do seu lucro para destinar isso ao consumidor como uma forma de premiá-lo aí por adquirir produtos no seu estabelecimento. A reforma tributária trouxe o cashback de modo que vai haver essa restituição da CBS e do IBS para o consumidor em produtos específicos. Agora, é todo consumidor? Não, são consumidores de baixa renda, devidamente cadastrados lá no CAD único do governo, que terão benefícios fiscais de retorno aí em função do cashback. Então, por exemplo, gás de cozinha terá um cashback de 100%, água e esgoto 100%, energia elétrica 100%, e vários outros produtos aí com cashback de pelo menos 20% para essas famílias de baixa renda. Uma preocupação nossa é como o governo vai fiscalizar isso, né? Ao que tudo indica, bastará o CPF, e se bastar o CPF, vai virar um mercado negro, né? Porque todo mundo vai querer o cashback, vai ser eventualmente o cartão mais valorizado do país, e isso nós temos que entender e ver como isso vai se dar na prática. É um instrumento de justiça social, né? Mas pode ser que seja mal utilizado aí na realidade brasileira. Split payment, outro tema importantíssimo que vai impactar diretamente o fluxo de caixa dos supermercados. Split é segregação de pagamento, ou seja, vamos pensar na situação atual, esquecendo taxa de cartão e outros custos. Supermercado vende R$1.000, recebe R$1.000 e daqui a um mês ele paga a sua guia de tributos federais. No entanto, com a reforma tributária e esse sistema do split, o supermercado sequer vai receber essa tributação para depois ocorrer o recolhimento. Vai haver a segregação no ato da venda e ele vai receber no seu caixa o valor líquido. Nesse exemplo fictício aqui, R$1.000, 26,5 de tributação, o governo já retém R$265 na fonte. Nem passa no caixa do supermercado. O supermercadista vai receber líquido R$735. Isso tirando depois taxa de cartão, por exemplo. Então, veja, um supermercado que já é apertado com fluxo de caixa, acostumado a receber R$1.000, passar a receber 735 menos taxa de cartão, por exemplo, vai passar um aperto absurdo. Então, o governo já disse que até o meio do ano o sistema do split já estará em funcionamento. Então, nós temos aí, em regra, 4 meses para nos adaptarmos, olharmos para dentro, olharmos para o espelho e entendermos aonde está o gargalo da nossa operação. Porque isso daqui vai impactar profundamente o fluxo de caixa do supermercado. E digo mais, supermercado, por exemplo, que tem muita operação de M&A, né, compra e venda de lojas, não há mais que se falar. Geralmente o supermercado faz 2, 3 faturamentos, mais estoque, menos dívidas. Não há mais faturamento. Faturamento não existe mais. Nós estamos falando aqui de líquido, valor líquido. Isso vai impactar também no valor do supermercado. Isso vai impactar muitas das vezes em metas de desempenho atreladas a faturamento,
Não existe faturamento mais nessa nova sistemática do split. Nós estamos falando aqui de faturamento líquido. E isso impacta no bolso do supermercadista, impacta no valuation da empresa, enfim, impacta no fluxo de caixa. Especial atenção para o split, porque isso aqui vai mudar o varejo supermercadista. Simples Nacional. Sempre há uma dúvida, existem muitas empresas no Simples Nacional ainda, e lá no projeto de reforma tributária, sempre foi a intenção do governo acabar com os regimes diferenciados. O governo queria acabar com o Simples, queria acabar com o MEI, queria acabar com o lucro presumido e manter apenas o lucro real. Naquele momento não havia espaço político para isso. E o que o governo fez? Criou um regime híbrido. Simples Nacional puro, você vai recolher o CBS e a IBS por dentro. Simples Nacional híbrido, ou por fora, em que você vai recolher a CBS e a IBS destacado por fora. Qual é o impacto disso? Simples puro não gera crédito, simples misto gera crédito parcial. Qual que é o impacto real dessa situação? Empresas do lucro real, nós vimos a sistemática da não cumulatividade, em que se gera crédito na entrada. Essa empresa do lucro real, ela não tem intenção comercial, não vai gerar crédito para ela. Se não gera crédito para ela, qual que vai ser a vantagem daquela empresa estar no Simples Nacional? Somente naquelas ocasiões em que essa empresa não se relaciona com o CNPJ no lucro real. Venda para consumidor final, pessoa física, tão somente. Mas não vai gerar crédito. Então, nós entendemos que o governo, apesar de não ter revogado o Simples Nacional, a tendência é o próprio mercado extirpar o Simples Nacional. Porque empresas no lucro real não vão querer se relacionar com empresas simples, justamente porque não gera crédito. Então, supermercado que ainda está no Simples Nacional, sobretudo aqueles supermercados que estão faturando ali acima de 300 mil, façam um estudo jurídico, façam um estudo contábil para que vocês migrem para o lucro real, para vocês participarem de forma ampla desse grande mercado, participarem de forma ampla de todo esse sistema de crédito e débito que a reforma tributária vai trazer para vocês. O momento é esse, né? Estamos falando aí de 2026, ano teste, e a hora é essa aí para vocês se adaptarem. Bom, locação de bens imóveis. Locação hoje realizada por pessoa jurídica, o recebedor, né, recebedor desse aluguel, numa empresa no lucro presumido, está pagando aí em torno de 11,33% a 14,53% de tributos sobre os aluguéis. Com a reforma tributária, vai haver um aumento da carga tributária para 16,8% a 19,28%, que é o valor estimado. Logo, teremos um aumento da carga tributária sobre os contratos de aluguéis. Qual que é o impacto para o setor supermercado? Supermercado, como eu disse, tem contratos de locação de longa duração e o locador certamente vai querer repassar esse aumento da carga tributária para os supermercados. O que o jurídico especializado em supermercados tem que fazer? Primeira coisa, em 2026, analisar os contratos de locação. Analisar quais cláusulas existem, analisar se há espaço para ações renovatórias, para ações revisionais de aluguel, até para que você tenha margem para negociar esses aluguéis. Geralmente, supermercado paga valores altos a título de aluguel, 5%, 4%, vai fazer muita diferença aí na carga tributária no ano. Então, o momento de debruçar sobre os contratos de locação é agora. Bom, contrato de locação realizado por pessoa física, nós não recomendamos, é claro aqui que nós estamos tratando de valores de aluguéis acima da isenção, né, que superam aí e chegam nos patamares de 27,5% de recolhimento tributário, mas nesses patamares não vale a pena. Vale a pena o locador
constituir um CNPJ, até para que ele possa gerar créditos aí para o locatário e ser mais interessante toda essa operação. Então, recebimento de aluguel por pessoa física geralmente não é vantajoso, mas vale a pena aí esse estudo tributário. Benefícios fiscais. Como eu disse, né, a reforma tributária ela quer ter essa neutralidade fiscal e até 2032, salvo a Zona Franca de Manaus, todos os benefícios fiscais serão extintos. Então, veja, tem muito estado hoje aumentando o benefício fiscal, atraindo grandes redes, atraindo grandes lojas, atraindo investimento, sendo que daqui a menos de 10 anos os benefícios fiscais serão extintos. Algo a se pensar no planejamento estratégico aí dos supermercados. Outro ponto relevante nesse momento da reforma tributária é a revisão fiscal. O que é isso? Por que a hora é agora? Em 2027, PIS e COFINS serão extintos. E existem inúmeros pontos de créditos já pacificados pelos tribunais superiores que podem gerar créditos tributários para esses supermercados. Então, hoje o supermercado ele pode retroagir os últimos 5 anos, fazer um diagnóstico tributário dos tributos que ele pagou muitas das vezes a maior, e pedir a restituição em dinheiro desses tributos ou a compensação nos tributos vincendos. Ou seja, isso daqui, fluxo de caixa. E pontos pacificados. Essencialidades é um ponto de PIS e COFINS pacificado. Exclusão do ICMS, inclusive o ST, é um ponto de PIS e COFINS pacificados. Subvenção é um ponto de crédito de IRPJ e CSLL pacificado e pode fazer até dezembro de 2023. Então, a pessoa pode retroagir nesse ponto aqui de fevereiro de 2021 a dezembro de 2023. Então, mês a mês, esse acervo de crédito já pacificado está acabando. Então, o supermercado que ainda não fez o seu diagnóstico tributário, faça, porque pode ter dinheiro na mesa, e isso pode fazer a diferença para você preparar o seu supermercado aí para a reforma. Ok? Por outro lado, nós temos aqui um rol de situações que vocês não devem fazer, porque são fraudes tributárias. O que é uma fraude tributária? É você aproveitar de um crédito sem previsão legal. E qual que é o impacto disso? Muitas das vezes você vai encontrar um valor de crédito abusivo. Sobre esse valor de crédito, você vai ter a dedução de 20%, 30% de honorários. E lá na frente, a Receita tem 5 anos para fiscalizar isso. Ela não vai homologar essa recuperação fiscal que você fez. E, além de você perder aquilo que você já pagou de honorário, ela vai te cobrar uma multa de mora de 20%, uma multa de ofício de 50% a 100% do valor do tributo por fraude tributária, corrigido pela Selic. Então, o valor vai ficar muito maior, vai ficar absurdo e não vai valer a pena você praticar essas operações. Aqui são alguns exemplos que a gente percebe no mercado, né? Direitos creditórios são precatórios que não têm fundamento jurídico algum. Muitas das vezes as empresas estão oferecendo aí deságio de 20%, 30%, 40% nos tributos federais. Isso é fraude. Tem até cartilha da Receita Federal falando sobre essas fraudes. O tema aí do Sistema S, terço de férias, com associações, ações coletivas, também não tem embasamento jurídico para isso, da forma como estão fazendo. Então, e sobretudo o Sistema S, que o STJ já julgou improcedente para os contribuintes. Então, vale a pena você sair. O Sistema S é aquela contribuição limitada a 20 salários para o terceiro setor, né? O STJ definiu que a base é sobre a folha, então não vale a pena você praticar isso. E essa situação de crédito extemporâneo e ajuste contábil é a forma como você realiza os créditos tributários pacificados. Portanto, não basta saber o que fazer. Esses 3 pontos estão pacificados.
você precisa também saber o como fazer, porque senão isso aqui pode gerar problema. Então, assim, precisa de uma empresa especializada em supermercados. Precisa de uma contabilidade que acompanhe esse trabalho de ponta a ponta e saiba como isso está sendo realizado. Senão, até o certo pode virar uma situação duvidosa, pode gerar um passivo tributário imenso aí, que vai destruir o seu patrimônio, que muitas das vezes demorou gerações para ser construído. Pessoal, caminhando para o final, né, o que a gente percebe aí nesse início de reforma tributária é a criação de novo órgão de controle, o comitê gestor, inúmeros atos normativos, uma fiscalização absurda e automatizada, tanto que muitas das pessoas já estão querendo declarar a inconstitucionalidade da reforma tributária. Contudo, pelo andar da carruagem, pelo avanço do que já foi feito até então, achamos muito improvável que isso aqui vai acontecer e, de fato, a reforma tributária vai ser implementada. Para isso, o supermercado precisa investir em braços estruturais, né? O que são esses braços? Um jurídico especializado, técnico resolutivo, que vai falar para você a forma de interpretar corretamente essa legislação. Um contador especializado operacional, que vai ajudar o supermercado a prestar essas declarações de forma correta para a Receita Federal, e tecnologia. São esses 3 braços estruturais que um supermercado precisa ter hoje em dia para sobreviver a essa nova realidade. Bom, é isso, né? Um breve currículo nosso. Nós somos a Superju, volto a dizer, uma empresa de consultoria jurídica especializada em supermercados. Agradecer a oportunidade aí da Cresce Vendas, esse breve momento que nós tivemos aí para tratar de forma rápida da reforma, mas eu acredito que tenha sido bem assertivo, dado ao nosso público aí especializado, e para nós também é um motivo de imensa alegria, Lucas, fomentar esse ecossistema junto com vocês e levar conteúdo de qualidade para todos os nossos clientes aí.